De repente, bem lá de trás, um dos últimos sentado entre aqueles homens veio correndo, dando uns saltos para a frente e com um golpe só da sua espada, ele bateu bem no meio da mesa, onde ele cortou as flores, destruiu o vaso e destruiu a mesa. Os outros ficaram admirados e fizeram: "Oh!" E o imperador então tomou a palavra e disse: "Aqui está o novo general, o novo chefe, o líder de todo o meu exército, de todo o meu império. Porque teve a iniciativa, não teve medo, teve a ousadia, não importando com o valor que se estava à frente. Era um problema, ele viu como um problema, ele acreditou no que eu disse, era um problema. Ele veio destruir o problema. Absalão, ele era um grande problema para o governo de Davi. Ele queria matar Davi. Saul, alguns anos atrás, queria matar Davi. Absalão também, no mesmo espírito, queria matar Davi. Mas Joabe era um homem de Deus. Ele apenas, com um único golpe de espada, ele acabou com o problema, que era Absalão. Um homem de Deus, que é líder, ele não é frouxo, ele não é omisso. É isso que está faltando hoje. Homens líderes, eles serem... Muitos líderes são mal sucedidos nas lideranças, porque são pessoas fracas, frouxas, sem iniciativas, pessoas com medo. São pessoas omissas, que não têm coragem de tomar a iniciativa, de falar: "Isso aqui é um problema e ele vai ser resolvido, eu vou resolver esse problema. Haja o que houver, é um problema e ele vai ter que ser resolvido." Existem muitas omissões, porque existe medo de disciplinar, de corrigir, de confrontar com a palavra. Muitos acreditam que vai sair pessoas da igreja, que pessoas vão ficar descontentes. E eu volto a insistir, líderes precisam de deixar de ser omisso, precisam de ter iniciativa para que o pecado, para que o mal não entre, seja na casa, seja aonde for. O líder é líder. Eu tenho observado, você deve ter visto isso, muitos líderes deixando a desejar por omissão, por frouxidão, por medo. Muitos líderes não estão fazendo aquilo que foram designados por Deus. O segundo filho de Zeruia, o Abisai, ele tem um significado com o seu nome. Significa: meu pai é Jessé. Abisai significa: meu pai é Jessé. Interessante. Nós vemos nele uma qualidade deste soldado. Ele era muito corajoso. Deus quer homens e mulheres valorosos. Gideão, com 300 homens, venceram. Era 450 midianitas para um só homem dos 300 de Gideão. E Deus disse: com estes 300 livrarás a Israel da mão dos midianitas. Foi a promessa de Deus, a palavra de Deus. Ele creu. Abisai, ele era muito corajoso. Ele matou de uma vez só 300 homens. 1 Crônicas, capítulo 11. Abisai, ele matou Isbi-Benob. Isbi-Benob queria matar Davi. Na última batalha que Davi foi, Isbi-Boned, ele chegou para matar. Abisai estava num certo local com um único pulo. Estava alto, ele podia até ter quebrado as pernas. Ele pulou para proteger Davi, já pulou com a espada na mão, e ele matou Isbi-Benob, que era um grande traidor. Isbi-Benob era um traidor, ele era um inimigo secreto de Davi, por algo acontecido lá no passado. Davi já não tinha mais aquele reflexo, como ele era quando matou Golias. Davi já era um homem idoso. Foi esta última batalha que Davi tinha ido. Ele já estava com cerca de 65 anos de idade.
Segundo Samuel capítulo 21 fala sobre essa história. Nós vemos então aqui, precisa desses tipos de pessoas na igreja, na obra de Deus, de obreiros, de pessoas de valor. Absai, ele era corajoso. Ele tinha iniciativa, ele usava a espada, ele combatia. Nós temos que usar também a espada do Senhor, a palavra de Deus, de maneira corajosa. Temos que ser destemidos, sem se importar com quem goste ou não. Nós temos que usar a palavra de Deus. Ela tem que levar, ela tem que falar, ela tem que trabalhar. Hebreus 4:12. Nós não podemos reter a espada, reter a palavra de Deus. Ela precisa trabalhar. Absai, ele sabia manejar bem a espada. O apóstolo Paulo também diz para Timóteo, em 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. É isto que nós temos que fazer hoje. Esse versículo não é apenas para um jovem, não é apenas para uma jovem, para um culto de festividade, para se trazer apenas uma mensagem, de vez em quando uma mensagem especial para a igreja, não. Este versículo é para ser aplicado na vida pessoal todos os dias. Procura apresentar, quer dizer, esforça-te, aprovado diante de Deus. Lute, se esforce para ser uma pessoa aprovada. E não se envergonhe, não tenha nada do que se envergonhar. Aprenda a manejar bem a palavra de Deus. A Bíblia fala também de um outro valente, de Azael. Ele era ligeiro de pés, como gazela selvagem. A gazela selvagem, ela não é presa fácil, porque ela é veloz. Todos os dias, ao nascer do céu, um leão, para sobreviver na floresta, ele vai à caça. E quando ele vê uma gazela, ele fala, eu vou pegar. Eu vou me alimentar desta gazela. É a minha sobrevivência que está em jogo. A gazela, ela olha para trás e vê o leão e fala, eu vou correr mais do que ele, porque a minha sobrevivência depende da minha corrida, da minha rapidez. O diabo também é como um leão. Ele quer perseguir o povo de Deus, a igreja de Deus, os filhos de Deus. Mas a igreja, como uma gazela, como uma águia, ela tem que ser rápida. Ela tem que, pela sua sobrevivência, ela tem que voar, ela tem que caminhar rápido. Nós vemos em 2 Samuel capítulo 2 algo a respeito de Azael. Tinha coisas que Davi só confiava para Azael. Tinha coisas que ele só confiava apenas para Joabe. Tinha coisas que Davi só confiava para Absai. Cada um na sua posição, cada um no seu trabalho. A igreja é assim, funciona deste jeito. Tem o pastor, tem o presbítero, tem os diáconos, tem os auxiliares. A igreja tem o seu corpo de ministério. Cada um deve estar na sua função. Diaconisa, cada um na sua função. Para Joabe, para Absai, para Azael, tinha funções específicas. Para você e para mim, existem funções específicas para a obra de Deus. Nós temos que trabalhar para Deus. Nós temos que fazer algo para Deus. Nós somos servos de Deus. Temos que trabalhar aquele talento que Ele nos deu. Existia trabalho apenas para Azael, que Davi confiava. O nome Azael, ele tem um significado importante. Ele significa feito por Deus. É o nome de Azael. Este é o significado. Veja, ele não tinha a qualidade de guerreiro. Não, ele não tinha. Ele também não era hábil como a espada. Ele não era. Ele não era homem de estratégia militar, como era Joabe. Ele não era um homem que sabia manejar a espada. Não, ele não sabia. Mas ele tinha uma outra qualidade. Ele era veloz. Amém? A igreja do Senhor precisa de ter estas qualidades. Os líderes devem ser igual a Joabe. Não podem ser frouxos, omissos. Tem que ser igual a Absai, corajosos, que sabem manejar a palavra. Tem que ser igual a Azael, tem que ser ligeiro para a obra de Deus. Tem pessoas dormindo o sono da indolência. Tem irmãos que podiam estar fazendo mais para Deus, para o seu Senhor. Deus quer acordados, pessoas dispersas para a sua obra. Deus quer pessoas disponíveis, que sejam usáveis. As 5 virgens que falam em Mateus capítulo 25, fala que estavam atentas
5 estavam cochilando, tosquenejando, dormindo. Então nós precisamos, de uma maneira igual a Azael, sermos ligeiros. Azael era ligeiro para a obra de Deus, para ajudar Davi. Nós vemos aqui então Absai, Joabe, Azael. Ainda tinha mais 27. Davi podia contar com estes homens, com estes 30 homens de Deus. Deus também, será que pode contar conosco hoje? Até que ponto nós estamos dispostos a dar o nosso melhor para Deus, a nos arriscarmos em favor da obra de Deus? Que Deus abençoe você, que o Senhor cada dia mais abençoe a tua vida, no poderoso nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amém.